ditadores proibindo risadas, lagos que podem queimar sua pele e pirataria moderna. E isso é apenas o começo. Prepare-se, porque esses são os 50 lugares mais perigosos da Terra. Começando com o número 50, Coreia do Norte. Ok, a Coreia do Norte não está no topo da lista de destinos desejados. Afinal, se você for, estará implorando para ser detido e usado como objeto de propaganda. É tão perigoso que seu passaporte nem mesmo é válido para viajar para lá. Você precisará obter um passaporte especial para visitar Pyongyang, e provavelmente é para o melhor. Kim Jong-un é tão tirânico que proibiu risadas por 11 dias durante o aniversário de morte de seu pai. Número 49. Afeganistão. Existem razões muito óbvias para não viajar para o Afeganistão. O lugar é governado por fanáticos religiosos que não gostam de rir, e há a constante ameaça de guerra e terrorismo. É por isso que o Departamento de Estado o incluiu na sua lista de não viajar, porque a última coisa que você gostaria que acontecesse é ser sequestrado ou detido injustamente pelo Talibã. Número 48, Índia. A Índia parece que deveria ser mais segura, mas isso depende de onde você está. O Departamento de Estado aconselha os turistas a exercerem maior cautela em todo o país e a não viajarem sozinhos para lá. Isso vale em dobro para as mulheres, que muitas vezes são submetidas a assédio verbal e físico. A fronteira com o Paquistão, Jammu, Caxemira, Manipur e partes do centro e leste da Índia estão todas na lista de não viajar do Departamento de Estado. Conflito violento e crime elevado são ameaças constantes. Se você está determinado a ir, talvez apenas fique no Taj Mahal. Número 47, Rússia. Através da massa terrestre eurasiática encontra-se a Rússia, um lugar repleto de beleza natural e feita pelo homem. Infelizmente, não é uma boa ideia ver essas coisas hoje. As coisas mudaram drasticamente desde que Vladimir Putin decidiu conduzir uma operação especial e invadir a Ucrânia. O Departamento de Estado coloca todo o país em sua lista de não viajar. Estrangeiros enfrentam altos riscos de detenção injusta. Provavelmente você não quer se tornar uma dessas pessoas colocadas em um julgamento de show atrás de um caso de vidro. Número 46, Ucrânia. A Ucrânia não é um lugar ideal para viajar hoje também, mas a guerra acabará eventualmente. Antes de você se apressar para se tornar um daqueles primeiros viajantes pós-guerra e ver o estado do país, considere isto. A Ucrânia agora tem mais minas terrestres do que qualquer outro país. Depois, aos milhões de projéteis de artilharia não explodidos e bombinhas de fragmentação escondidas em seu solo. Esses explosivos se estendem por uma faixa do país tão grande quanto a Flórida. Tenha cuidado se decidir mesmo daqui a décadas, porque essas coisas podem durar muito tempo. Número 45. Frente ocidental da França e Bélgica. Durante a Primeira Guerra Mundial, a frente ocidental se estendia pela França e Bélgica, onde mais de 1 bilhão de projéteis explosivos foram disparados e até 30% deles nunca detonaram. Somente na França, 900 toneladas, 816 mil quilos de munições não detonadas ainda são recuperadas todos os anos no que é conhecido como a colheita de ferro. Mais de 600 trabalhadores perderam suas vidas tentando limpar isso. Perto de Ypres, na Bélgica, você pode até tropeçar em uma casca de gás incrustada, ainda mortal depois de mais de um século. Pode parecer emocionante, mas acredite em nós, esses campos são os últimos lugares que você gostaria de explorar sozinho. Número 44. Egito. Tem mais minas terrestres do que qualquer outro país, com quase 23 milhões enterradas em seu solo. A Segunda Guerra Mundial e as repetidas guerras com Israel até 1973 deixaram mantos dessas minas antitanque difíceis de encontrar nos desertos ocidental e do Sinai. Elas já mataram ou feriram milhares, com mais ainda a serem descobertas. E o Egito ele não é a armadilha turística que está infestada de minas. Número 43, Camboja. Angkor Wat, no Camboja, é uma das estruturas mais famosas do mundo. Mas este país só emergiu recentemente de uma história bastante sombria. Viu guerra e a tirania de regimes como o Khmer Vermelho, todos os quais colocaram minas terrestres. Cerca de 8 a 10 milhões delas. Mais de 40 mil cambojanos sofreram amputações por causa dessas minas entre 1979.
quando os vietnamitas derrubaram o Khmer Vermelho em 1999. Isso significava 40 vítimas por semana. 42. Laos. O lugar mais bombardeado do mundo não é qualquer um que vem à mente primeiro. Talvez você seja um dos crescentes números de turistas interessados em uma viagem ao Laos, que o Conselho Europeu de Comércio e Turismo nomeou como um dos melhores lugares por sua arquitetura e história. Mas o Laos fazia parte da trilha Ho Chi Minh na Guerra do Vietnã. E o exército dos Estados Unidos da América lançou mais de 270 milhões de bombas de fragmentação por todo o país entre 1964 e 1973. 80 milhões delas falharam em explodir no impacto. Elas ainda estão matando ou mutilando pessoas. Então, se você planeja ir ao Laos, caminhar por uma área sem guia não é uma boa ideia para aquela transmissão ao vivo que você planejou. Minas e bombas não explodidas tornam o passado um perigo ainda presente. Infelizmente, muitos outros países estão sofrendo perigos muito mais ativos de criminosos à solta. Número 41. Venezuela. A taxa de homicídios na Venezuela atingiu um pico de 90 por 100 mil em 2015. Isso, felizmente, caiu para 26,2 em 2024, mas ainda é uma das mais altas do mundo, e o perigo é maior do que isso. O país é uma ditadura corrupta sob Nicolás Maduro, com aplicação arbitrária das leis locais e alto risco de detenções injustas. É por isso que o Departamento de Estado aconselha diretamente os americanos a não viajarem para lá. Número 40. México. Os cartéis do México se tornaram tão poderosos que agora estão usando minas terrestres improvisadas. Os cartéis tornaram o México o quinto país mais violento do mundo, com 24,9 assassinatos por 100 mil pessoas em 2023. Então, se você for ao México, é melhor ficar nas principais áreas turísticas e evitar os lugares sobre os quais o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América emite avisos. Isso inclui a Cidade do México, onde os viajantes são orientados a ter cautela. Número 39. Honduras. A taxa de homicídios em Honduras é ainda maior que a do México, sendo 31,4 por 100 mil habitantes. É por isso que o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América classifica todo o país no nível 3. A necessidade de exercer cautela vem da alta taxa de crimes violentos, e as autoridades locais muitas vezes não possuem os recursos para lidar com isso. Se você realmente quer ir lá para poder dizer que visitou um lugar perigoso, é melhor evitar manifestações, exibir sinais de riqueza e geralmente sair à noite. 38. África do Sul. A África do Sul é o país mais perigoso do continente africano, com uma taxa de homicídios de 45,5 em 2023. O Departamento de Estado não aconselha evitar viagens para lá, mas recomenda cautela elevada. Também seria melhor para você se manter nas principais rodovias, evitar estar sozinho após o anoitecer ou ostentar sua riqueza. Também é aconselhado ficar longe de municípios obscuros. Número 37. Equador. Equador é o segundo país mais violento do mundo, com 45,7 homicídios por 100 mil habitantes. O Departamento de Estado diz que é melhor exercer uma cautela elevada aqui. Partes do país devem ser totalmente evitadas devido ao crime generalizado. Esses lugares incluem as cidades de Quevedo, Quinsaloma e Pueblo Viejo na província de Los Rios e Esmeraldas, e mais uma cidade que mencionaremos em breve. Claro, a costa noroeste do Equador pode ser pitoresca, mas o crime é alto e a aplicação da lei carece de recursos. Tenha isso em mente antes de querer tirar aquelas fotos de Las Palmas e se gabar de como você foi a uma das praias mais perigosas do mundo. Número 36. Jamaica. Em 2023, a Jamaica foi a capital mundial de homicídios, com 49,3 assassinatos por 100 mil pessoas. É por isso que foi listado como um lugar para reconsiderar a viagem. As áreas turísticas são mais seguras do que outras partes do país, mas mesmo em resorts fechados, o Departamento de Estado alerta sobre incidentes de roubo à mão armada e agressão sexual, com tempos de resposta lentos da aplicação da lei e casos raramente encaminhados para a acusação. Talvez você queira ir para as áreas menos viajadas para dizer que arriscou,
mas Washington diz que não é uma boa ideia. Número 35, Haiti. A taxa de homicídios no Haiti é de 41,1 por 100 mil. Concedido, isso é menor do que no Equador ou na Jamaica, mas o Departamento de Estado lista o país inteiro como não viagem. A recente turbulência política que derrubou o governo e uma taxa de criminalidade já alta se combinaram para torná-lo tão perigoso que até mesmo o pessoal do governo dos Estados Unidos da América está proibido de viajar para qualquer lugar à noite ou ir a um banco. E se você quiser visitar a fronteira com a República Dominicana, também não é uma boa ideia. É um ponto crítico para sequestros. Número 34. Kansas City, Estados Unidos. Depois de ouvir sobre todos esses avisos de viagem, você pode pensar que quer ficar nos Estados Unidos. Mas a América é um país muito mais violento, em comparação com seus pares desenvolvidos, com 5,76 homicídios por 100 mil habitantes. É aqui que ajuda a lembrar que o crime não é uniforme. Alguns lugares são mais perigosos que outros e isso distorce a média nacional de cada país. Kansas City, Missouri, é um desses lugares para os Estados Unidos da América com uma taxa de pouco mais de 1.700 crimes violentos por 100 mil habitantes em 2019. Número 33, Detroit, Estados Unidos. Detroit é outra cidade famosa. Infelizmente, o lar da indústria automobilística americana passou por momentos difíceis. A população caiu 63% entre 1950 e 2015 e teve quase 2 mil crimes violentos por 100 mil habitantes até 2019. Então, se você quer ver a história do automóvel americano, apenas lembre-se de exercer cautela elevada. Mas a capital do crime dos Estados Unidos da América está bem ao sul. Número 32. Memphis, Tennessee, Estados Unidos da América. Memphis é conhecida por nomes como Elvis e Johnny Cash, mas há um lado mais sombrio na cidade. Teve 63 homicídios por 100 mil habitantes em 2023. Se você for, tem uma chance em 49 de ser vítima de um crime violento e os cortes no financiamento da polícia não ajudaram. Então, enquanto o Departamento de Estado não diz nada a respeito, apenas tenha certeza de para onde está viajando se quiser prestar homenagem à casa de alguns dos maiores artistas do blues e do rock. Existem cidades muito mais perigosas no exterior, e você pode não se surpreender ao encontrá-las em países que você já nos ouviu mencionar. Número 31. Baía de Nelson Mandela, África do Sul. A Baía de Nelson Mandela é a cidade mais perigosa da África, com uma taxa de homicídios de 78,3 por 100 mil pessoas em 2024. Alto desemprego, pobreza generalizada e fácil acesso a armas de fogo alimentam a presença de grupos criminosos que são desafiadores para as forças da lei suprimir. E fica pior do outro lado do Oceano Atlântico. Número 30, Guayaquil, Equador. Guayaquil, a maior cidade do Equador, tem uma taxa de homicídios de 88,8 por 100 mil pessoas. Organizações criminosas organizadas competem por rotas de tráfico de drogas aqui e a violência se espalhou. Embora a aplicação da lei local tenha intensificado seus esforços contra esses criminosos, condições fundamentais como a pobreza generalizada e a falta de recursos para a polícia permitiram que as gangues tivessem um bom sustento de qualquer maneira. Número 29, Caracas, Venezuela. O Departamento de Estado já lhe disse para evitar a Venezuela, mas a área de Caracas é especialmente uma para se manter longe. Houve 90 homicídios por 100 mil pessoas aqui em 2022. As taxas dispararam à medida que gangues e as forças de segurança de Maduro travavam uma guerra territorial pelos bairros da cidade. Vamos apenas dizer que você não gostaria de encontrar nenhum dos dois. Número 28, Porto Príncipe, Haiti. Através do Caribe, Porto Príncipe eleva a taxa nacional de homicídios do Haiti para a estratosfera, com 117,2 assassinatos por 100 mil pessoas. É uma das 3 cidades mais perigosas do mundo. Gangues armadas lutam pelo controle do território aqui, com sequestros e violência sexual também sendo muito comuns. As autoridades locais são prejudicadas pela turbulência política, então esta é uma área que provavelmente vale a pena evitar. Número 27, Colima, México. Das 10 cidades mais perigosas do mundo, 7 delas estão no México, e uma se destaca até mesmo pelos seus padrões. É Colima, no estado de mesmo nome. A taxa de homicídios aqui
é de 143 por 100 mil em 2024. Colima está ao longo de uma importante rota de tráfico de narcóticos, onde as coisas são importadas para o país. Também está no território do cartel de nova geração de Jalisco, uma das gangues mais poderosas e perigosas do México. É uma superpotência do cartel, capaz de lutar guerras contra vários rivais de uma vez e contra o governo mexicano. Mas às vezes não é o crime que torna uma cidade perigosa. Número 26. Lahore, Paquistão. Confira os rankings ao vivo no Índice de Qualidade do Ar Mundial e com certeza você encontrará Lahore, Paquistão, como uma das cidades mais poluídas do mundo. Isso porque derrubou a maioria de suas árvores para construir estradas para um número crescente de carros. Misture isso com uma rede de energia que depende muito do carvão e poeira de projetos de construção, e você obtém um ar que é frequentemente perigoso para a saúde humana. Nem todos os perigos são feitos pelo homem, no entanto. Existem muitas maravilhas naturais lá fora esperando para ameaçar você. Calor escaldante, frio amargo e coisas muito mais estranhas estão lá fora na espera se você não for cuidadoso. Número 25. O deserto Danakil. Este é o deserto Danakil entre Etiópia, Eritreia e Djibouti. Além de algumas pessoas Afar que são corajosas o suficiente para minerar sal, ninguém passa por estas partes. Se você pretende se juntar a eles, saiba que está prestes a se aventurar no lugar mais quente da Terra, que pode atingir temperaturas de até 131 graus Fahrenheit. Isso porque este deserto é uma depressão vulcânica, com lagos de lava subterrâneos que fazem a área cheirar a ovos podres. O cheiro vem do enxofre e existem gases muito mais tóxicos aqui. Talvez não seja surpreendente que a residente mais famosa seja Lucy, uma ancestral humana fossilizada que morreu há mais de 3 milhões de anos. Número 24. Dalol, Etiópia. Há uma certa parte do deserto de Danakil que era habitada apenas por estrangeiros, porque os locais eles sabiam melhor. As ruínas de Dalol eram onde empresas italianas e americanas mineravam potássio. Era a parte mais quente habitada do mundo enquanto eles estavam lá. A temperatura média em Dalol é de 94 graus Fahrenheit, 34 graus Celsius. Você só pode chegar lá por veículos fora de estrada ou camelos, e eles têm que carregar sal, não você. Portanto, esteja preparado para pagar muito dinheiro a um guia se quiser visitar essa cidade fantasma mais extrema. Número 23. Lago Natron, Tanzânia. Outras partes da África são mais hospitaleiras e há alguns lagos deslumbrantes no continente que valem a pena visitar. O Lago Natron, na Tanzânia, provavelmente não é um deles, no entanto. Este lago é um dos lugares mais alcalinos do mundo, com níveis de pH que podem ultrapassar 10 graças a altas concentrações de carbonato de sódio e outros minerais. Isso significa que a água pode queimar sua pele e olhos se você entrar em contato com ela. Se isso não for suficiente para você, a temperatura rivaliza com a do deserto de Danakil. Número 22. Oymyakon, Rússia. Oymyakon, na República do Saara, do extremo oriente da Rússia, o oposto de Dalol. As altas temperaturas comuns durante os meses de inverno estão nos 30 e 40 graus Fahrenheit negativos. O interior da Antártica é semelhante. Se você quer passar um inverno aqui, é melhor estar preparado. É tão frio que a canalização interna congela. Então, os cerca de 500 residentes usam banheiros externos. E não vá se você for vegetariano. As culturas não podem crescer aqui, pois o solo está congelado, então você precisará contar com uma dieta à base de carne. Número 21. Terracina, Brasil. Terracina, Brasil parece ser o oposto de Oymyakon. As temperaturas médias aqui chegam a 97 graus Fahrenheit, 36 Celsius no verão. Mas o verdadeiro perigo não é o calor. Em vez disso, você pode ter mais chances de ser atingido por um raio aqui do que em qualquer outro lugar. As condições tropicais fazem dele o centro das planícies de relâmpagos do Brasil, o lugar com o terceiro maior número de raios registrados anualmente no mundo. Se você está disposto a correr esse risco, deve estar ciente de que também é um refúgio para o crime, com 44 homicídios por 100 mil pessoas. Talvez você devesse conseguir essa filmagem de relâmpagos em outro lugar. Número 20. Amazonas, Brasil. Se você está no Brasil e quer se afastar das cidades, pode gostar de uma viagem pela Amazônia.
mas talvez seja melhor pensar novamente. Claro, o lugar tem uma beleza natural impressionante, mas é melhor estar preparado para vê-la. Leve muito repelente de mosquitos, durma em uma rede de mosquitos e tome suas vacinas, malária, meningite, raiva e muito mais. Se você ainda está bem com todas essas agulhas no seu braço, deve estar ciente das cobras venenosas, outros predadores e potencial para inundações e incêndios florestais. Se você ainda está disposto a suportar tudo isso, além do enorme calor e umidade, não vá sem um guia especializado. Os perigos na Amazônia são óbvios, mas às vezes os lugares são perigosos justamente porque os perigos não são óbvios. Número 19. Oklahoma City, Estados Unidos da América. Considere Oklahoma City. Pode não parecer um lugar de extremos, mas os 680 mil residentes vivem lá com o conhecimento de que sua casa está no centro do Tornado Alley, o lugar onde ocorrem a maioria dos tornados do mundo. Mais de 160 deles atingiram Oklahoma City desde que os registros começaram nos anos de 1890. É por isso que a maioria das pessoas construiu abrigos em suas casas. Abrigos oficiais apenas congestionariam as estradas com tráfego em uma emergência. Lembre-se disso se você for lá para perseguir uma tempestade, especialmente na primavera. Número 18. 18. Jakarta, Indonésia. Do outro lado do mundo, você encontrará Jakarta, Indonésia, com uma população de 11 milhões e 600 mil. Mas essa vasta cidade tem uma enorme vulnerabilidade. Quase metade dela está abaixo do nível do mar e está afundando entre 5 e 7 centímetros por ano. Inundações acontecem praticamente todos os anos agora. É por isso que a cidade está construindo um enorme muro marítimo. Até lá, é melhor evitar a parte norte da cidade, que inunda mais facilmente durante o mau tempo, especialmente quando você descobre sobre o sistema de esgoto, que não consegue lidar com a água. 17. As Filipinas. Um pouco mais ao norte estão as Filipinas, e há algo peculiar sobre este país. Está no Círculo de Fogo um cinturão de 25 mil milhas, 40 mil quilômetros de comprimento, 310 milhas, 500 quilômetros de largura que quase circunda o Oceano Pacífico. As 4 maiores erupções vulcânicas desde o fim da última era do gelo ocorreram aqui. A cidade filipina de Legazpi está bem ao longo do círculo e o Monte Mayon está parcialmente dentro das fronteiras da cidade. É um popular ponto turístico e também é um vulcão altamente ativo. Erupções são tão comuns que a cidade não tem escolha a não ser ter planos de evacuação elaborados. 16 mil residentes foram deslocados apenas em junho de 2023. Número 16. Tóquio, Japão. Quando você pensa em Tóquio, você pode pensar na palavra seguro, mas em algum momento este lugar será a cidade mais perigosa do mundo. Há algo mais sobre o Anel de Fogo. 90% dos terremotos totais do mundo e os maiores acontecem aqui. É por isso que tenho em Tóquio quase todos os dias. Estes são, na maioria, pequenos, mas um terremoto de magnitude 6.6 ocorreu em 1894. Quando não se um maior atingir, será devastador. Provavelmente estará bem por agora. Apenas lembre-se que sob seus pés, um desastre pode acontecer a qualquer momento. Número 15. Estreito de Cook, Nova Zelândia. O Estreito de Cook é a passagem que separa o norte e o sul das principais ilhas da Nova Zelândia, mas tem apenas 14 milhas de largura em seu ponto mais estreito. Isso parece muito, mas a disposição do terreno faz deste lugar um túnel de vento. Às vezes, o vento pode atingir extremos de 150 milhas por hora, 240 km por hora. O vento e as marés fortes significam que há pouco espaço para erros aqui. Mesmo os marinheiros experientes precisam ficar de olho nas condições climáticas. Um erro pode significar um encontro com as montanhas dentadas que margeiam a costa. Número 14. Costa do Esqueleto, Namíbia. A costa do Esqueleto da Namíbia é bastante similar. Existem mais de 500 naufrágios aqui. Um guarda florestal local documentou 112 em apenas 6 anos. Costuma ser nebuloso e as correntes antárticas fluem para cima, produzindo uma costa energética que pode te levar a 125 milhas de distância se você for corajoso o suficiente para arriscar um mergulho. Parece o sonho de um surfista, mas você estará compartilhando as águas com mais um perigo.
Existem muitos tubarões que procuram a vida comum de mamíferos marinhos lá. 13. O Cabo da Boa Esperança. O Cabo da Boa Esperança fica apenas um pouco mais ao sul. Pode ser uma das rotas de navegação mais importantes do mundo, mas isso não significa que seja segura. Ondas de 5 metros são comuns aqui. Você também tem uma boa chance de se deparar com uma tempestade intensa. Existem pelo menos 2.000 naufrágios. Já ouviu falar do holandês voador? Esse navio fantasma está associado a este lugar devido às suas condições intensas. Número 12. O Oceano Austral. Vá um pouco mais ao sul e você encontrará os rugidos dos 40 e os furiosos 50. Como a maior parte da massa terrestre está no hemisfério norte, há pouca terra para retardar o movimento das poderosas correntes aqui. Os ventos têm uma velocidade média mensal de cerca de 39 pés por segundo, 12 metros por segundo, nas partes mais ventosas. A combinação provoca ondas com uma média de mais de 16 pés ou 5 metros. Número 11. Cabo Horn. Cabo Horn é onde o Atlântico e o Pacífico se encontram. Poucos marinheiros se atrevem a ir a este lugar que chamam de cemitério de navios, ou o maior obstáculo natural do mundo, se estiverem de bom humor. Ventos fortes criam ondas que podem chegar a quase 30 metros de altura no máximo, com penhascos afiados que aguardam navios que se aventuram muito fora do curso, algo que é muito fácil de fazer nas fortes correntes aqui. Nem mesmo um navegador tão experiente quanto Sir Francis Drake teve um encontro próximo no Cabo Horn. Se for para comparar, ele teve um tempo mais difícil aqui do que contra a Armada Espanhola. Número 10. A Baía de Biscaia. A Armada Espanhola precisava navegar pela Baía de Biscaia para chegar à Inglaterra e teve muitos problemas. As ondas fortes estressaram as emendas dos navios e alguns deles já estavam vazando antes mesmo de entrar na batalha. Você pode pensar que a navegação progrediu desde então, mas essas águas ainda são perigosas. Ventos e tempestades repentinas representam perigos constantes, especialmente entre abril e outubro. É quando ventos de força de vendaval e tempestades repentinas se combinam com fortes correntes para virar navios ou enviá-los para os afloramentos rochosos por todo o lugar. Número 9. A Passagem Noroeste. Ninguém realmente conseguiu navegar do Atlântico ao Pacífico através da Passagem Noroeste até 1906, quando o norueguês Roald Amundsen fez isso. Então levou 3 anos. O gelo ainda está presente em ambas as rotas, norte e sul, em todas as épocas do ano, com apenas estreitos canais abertos na melhor das hipóteses. Pode não ser tão traiçoeiro quanto era para aqueles primeiros exploradores, mas definitivamente não é uma viagem que você quer fazer sem um navegador experiente. E mesmo para eles é um desafio. Você pode até encontrar morsas hostis ou ursos polares se ficar parado. Número 8. O Canal de Moçambique. Se o gelo não é para você, mas você ainda quer uma emoção, há o Canal de Moçambique do outro lado do mundo. Estendendo-se entre Moçambique e Madagascar, a forte e quente corrente do canal flui para o sul. Cria padrões climáticos imprevisíveis e fortes furacões, como o ciclone Idai no início de 2019, um dos piores a afetar a África. E então há algo mais que você precisa considerar. Uma insurgência islamista se intensificou, o que ameaçou os navios no canal. O tráfico de drogas se tornou um grande negócio, então se você está indo para lá, é necessária extrema cautela. Número 7. Somália. Mais ao norte está a Somália, e você provavelmente sabe o que pode estar te esperando lá. Claro, a pirataria atingiu seu pico em 2011, mas o Royal United Services Institute da Grã-Bretanha diz que os piratas estavam mais ativos em 2024 do que em qualquer momento nos 6 anos anteriores, e os piratas somalis operam longe de suas águas territoriais. 33 incidentes foram relatados apenas nos 3 primeiros meses de 2024. Em janeiro e março, piratas somalis abordaram navios a centenas de milhas de suas costas. Número 6. O Golfo de Adén. O Golfo de Adén se tornou um dos lugares mais perigosos do mundo por outro motivo. Os rebeldes Houthi no Iêmen têm disparado contra navios comerciais desde novembro de 2023. E não estamos falando de armas pequenas ou RPGs, estamos falando de mísseis antinavio.
Mais de 100 ataques foram registrados até o final de 2024. Número 5. O Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca é uma rota de navegação ainda mais importante, com mais de 100 mil navios passando por ano. Mas é um canal estreito, abrangendo apenas 1,7 milhas de largura no ponto mais curto. Isso significa que os navios precisam se comunicar muito cuidadosamente uns com os outros para evitar uma colisão. Esta parte do mundo está entre as mais infestadas de piratas, ainda mais do que a Somália. É um longo trecho de território e a aplicação da lei tem recursos escassos para lidar com os problemas. Número 4. O Estreito de Sunda. No lado ocidental de Sumatra está o Estreito de Sunda. São 15 milhas, 24 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito e apenas 65 pés, 20 metros de profundidade em seu mínimo na parte oriental. A parte ocidental é muito mais profunda, no entanto, e a mudança repentina pode criar situações bastante complicadas. Além disso, você pode ser atingido por um tsunami inesperado, como o que aconteceu em 2018 sem nenhum aviso. Depois disso, o governo indonésio aconselha todos os navios a evitar este estreito, e os perigos da região não terminam aí. Número 3. O Mar do Sul da China. O Mar do Sul da China precisa ser manuseado com cautela. Existem muitas pequenas ilhas e recifes, dos quais você precisa estar ciente, e tufões são frequentes, mais de 20 por ano nestas águas confinadas. Então há tensão política. Com a China construindo ilhas fortificadas e entrando em conflito com seus vizinhos por imóveis valiosos como as ilhas Spratly, pode ser melhor para você evitar certas áreas. Em particular, os navios chineses e filipinos tiveram encontros hostis com mais frequência nos últimos 2 anos, e você pode ficar muito perto de uma operação de liberdade de navegação da Marinha dos Estados Unidos da América se você entrar despreparado. Número 2. O Mar Negro. Se o Mar do Sul da China está em um estado de guerra fria, as coisas ficaram muito mais quentes no Mar Negro. Além de tempestades e dos estreitos entre ele e o Mediterrâneo, que criam um perigo, a Marinha e a Força Aérea da Rússia estão lá para tornar a vida muito mais perigosa. Os navios ucranianos conseguiram evitar o bloqueio usando novas rotas mais próximas à costa oeste e drones para repelir a frota do Mar Negro da Rússia. Ainda assim, os ataques de mísseis contra os portos ucranianos continuam, e quanto mais você se aproxima da Crimeia, maior é o perigo que você corre. E finalmente, número 1. Ilha North Sentinel. A Ilha North Sentinel é um território indiano, e as autoridades farão de tudo para te manter fora. Dentro de 3 milhas, 5 quilômetros, e você será processado para sua própria proteção. Se você desembarcar lá, encontrará uma tribo que é hostil a todos os estrangeiros. Essas pessoas, chamadas de sentineleses, infamemente mataram um missionário americano que desembarcou na ilha em 2018. As autoridades indianas nem sequer tentaram processar os sentineleses. Então não pense que eles irão te defender também. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se quiser ver mais vídeos como este, por favor considere se inscrever e ativar as notificações. Realmente faz a diferença. Obrigado novamente e te vejo na próxima vez no Matchpack.